saudade daquilo que já não existe. E muitas das vezes a tristeza ela se manifesta dessa forma. Eu fico com esse sentimento porque eu começo a lembrar de algumas coisas que eu não tenho mais. E aí eu fico nesse sentimento de tristeza. Só que essa tristeza, se eu não souber utilizar esse sentimento de forma positiva, ele me leva a ter um comportamento disfuncional. Porque eu começo a ter saudade, de repente, da mulher que eu queria ter e não tenho. E aí eu começo a perder a vontade de me permitir conhecer uma outra pessoa. Porque essa tristeza, por esse sentimentalismo de sentir a saudade daquilo que eu não tenho mais, me leva a um comportamento de não agir. Ou seja, de não ter um comportamento funcional, de não ter ação, de não ter uma atitude. E essa saudade daquilo, muitas das vezes que eu não tenho hoje, ela me leva a não pensar com clareza que em muitas situações eu sou o responsável por perder isso que eu não tenho. Porque o sentimento da tristeza, ele pode me levar a sentir culpa, como também pode me levar a culpar o outro. O sentimentalismo, então, é uma manifestação da tristeza, onde eu começo a lembrar do que eu queria ter, ou melhor dizendo, eu começo a lembrar do que eu tinha e não tenho. Então a tristeza se manifesta através do sentimentalismo, que é quando eu começo a ficar lembrando de tudo aquilo que eu perdi. Quando eu venho para o centro de tratamento, fazer um tratamento, muitas das vezes, a maior parte do tempo, os pensamentos que são predominantes é o que eu perdi: emprego, carro, casa, roupa, bens, família, namorada, tudo aquilo que eu perdi. Entendi. Vamos lá, dia de final, né, Diego? Então, o sentimentalismo é uma manifestação de tristeza. Ela se manifesta muitas das vezes, só que muitas das vezes ela é predominante. E nós vamos aprender nessa manhã sobre isso. A tristeza, ela em si, ela não é ruim, mas ela pode ser ruim. Ela pode se tornar ruim. Então eu venho para um tratamento, logicamente, gera em mim uma tristeza, vai gerar em mim uma tristeza, porque eu tenho uma consciência de que está sendo necessário eu sair do seio da minha família, está sendo necessário eu sair da sociedade, porque eu não estava tendo habilidade de conviver socialmente e de exercer as minhas funções profissionais, como pai, como filho, como esposo, como cidadão. Então isso gera em mim um sentimento de tristeza. Não tem nada de errado nisso. Nós estamos refletindo as faces de como a tristeza se manifesta. Só que quando eu chego aqui, o que eu tenho que buscar é uma assertividade na minha forma de pensar, para que eu consiga ter um comportamento funcional, para não mais entrar em uma situação onde me traga para essa realidade. Só que a maior parte do tempo eu começo a passar o dia só pensando no que eu perdi. Eu não consigo focar no que eu preciso mudar para alcançar. Então eu fico preso em uma tristeza sentimentalista.
só me lamentando. Eu tinha isso, eu comia isso, era aquilo. Então essa tristeza também gera em mim, em algumas situações, quando não avaliada de forma correta, o que eu estou sentindo, que é a tristeza, me leva também à ingratidão. Porque eu estou triste que um dia eu comia bem, não que eu esteja comendo ruim aqui, mas eu posso não estar comendo o que eu gostaria de comer, o que eu já comi um dia, mas eu me esqueço que no uso eu não estava comendo. Então o sentimentalismo é uma manifestação da tristeza que predomina pensamentos de lembrança daquilo que eu tinha e não tenho mais. A segunda manifestação, a segunda face do que nós estamos falando essa manhã é o desapontamento. Eu acredito que os outros são responsáveis pelas minhas tristezas, decepções e frustrações. Eu não estou aqui sendo absoluto no que estou dizendo, no sentido de que eu não posso sofrer um desapontamento, que uma pessoa não pode me decepcionar, porque pode. Mas o foco aqui nessa manhã é a gente entender que a tristeza, ela se manifesta também através desse desapontamento. Só que eu começo a jogar sobre os outros a maior parte de responsabilidade pela situação triste que estou vivendo. Eu não estou dizendo que eu não posso ficar desapontado, que é errado, não estou dizendo isso, porque realmente eu posso colocar a minha credibilidade em uma pessoa, a minha confiança em uma pessoa, e ela me desapontar. Automaticamente eu vou ficar triste, desapontado. Mas esse desapontamento, essa tristeza, quando nós estamos trazendo para o processo de recuperação, nós estamos sempre falando sobre a terapia cognitiva comportamental, identificar crenças, opiniões que foram forjadas ao longo das experiências que nós tivemos. Então nessa manhã nós estamos dentro de um processo de tratamento, fazendo o processo da recuperação, e muitas das vezes ficamos desapontados, acreditando que a minha família é responsável pelo que eu estou passando. Muitas das vezes eu fico desapontado com a minha família, triste com a minha família, colocando sobre ele a responsabilidade que é minha. Eu fico desapontado com a minha família porque eu acho que a minha família é culpada de eu ter que estar dentro de um centro terapêutico. Então, a tristeza, ela se manifesta também através do desapontamento. Mas por que eu estou desapontado com a minha família? Nós estamos falando sobre recuperação. Por que eu estou desapontado com a minha família? Por que eu estou triste com a minha família? Pelo fato de minha família ter ligado com um grupo de resgate para me resgatar e trazer para fazer um tratamento. Por que eu estou desapontado? O que eu esperava? Eu esperava que a minha família me desse dinheiro para comprar mais um litro de álcool? Eu esperava que minha família me desse mais 10 para me comprar um pino de pó ou uma pedra de crack? Ou um K2, maconha, sei lá? Por que eu estou desapontado com a minha família? Por que essa tristeza de desapontamento com a família? O que eu esperava? Eles fizeram errado? Qual seria o certo na situação que eu me encontrava? Alcoolizado, debaixo do viaduto fumando pedra, cego, num bar, a noite toda cheirando e jogando na maquininha. O que eu esperava? O que seria o certo minha família fazer? Me dar mais dinheiro para continuar naquela situação? Ou realmente chamar, como chamou, um resgate para me trazer, para que eu não fique naquela situação de humilhação e fracasso como homem, para ter a possibilidade de ter uma virada de chave e identificar que eu preciso mudar a minha vida, que eu preciso abandonar a droga, que eu preciso abandonar o álcool, que com a droga e o álcool eu não consigo ser um homem de valor.
Então, muitas das vezes, essa tristeza se manifesta através de um desapontamento disfuncional. Porque eu fico triste, desapontado com a minha família, de uma forma insana. O que eu queria? Eu queria uma ajuda ou eu queria mais 10 para usar? Então, que nessa manhã nós possamos fazer uma avaliação se esse desapontamento, se essa tristeza que se manifesta através do desapontamento com a minha família é funcional ou disfuncional. Terceira face que nós vamos refletir nessa manhã: impotência. Muitas das vezes eu fico triste quando me sinto impotente. Eu queria poder comprar uma moto, mas no momento eu sou impotente porque eu não tenho o recurso financeiro necessário. E com isso eu fico. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Mas o ficar triste, ele vai me gerar duas situações: ficar parado ou agir. A tristeza, ela vai me motivar a gastar menos, a trabalhar mais, para conseguir economizar um dinheiro para comprar o que eu quero. Ou ela pode me paralisar, de achar que eu sou incapaz. Mas essa impotência, quando eu lembro, porque muitos aqui vão se identificar, queria ser um viciado e não dependente químico, queria usar, queria fumar, queria cheirar, queria beber e conseguir trabalhar, mas não conseguiu. Então, quando eu lembro que eu estou aqui, porque eu queria beber de uma forma controlada, mas eu era impotente. Eu queria cheirar, eu queria dar um trago na pega de crack e conseguir levar minha vida normal, mas eu era impotente. Então, essa realidade da impotência perante o uso me leva a uma tristeza, me deixa triste. Mas o que eu faço com essa consciência de que sou impotente perante o uso que me deixa triste? Porque eu fico triste, porque por consequência de eu ser impotente, eu vim internado. Mas eu uso essa consciência de ser impotente perante a adicção, que minha vida fica incontrolável, que é o primeiro passo. Eu uso isso como uma motivação para não querer usar, para entender que eu não posso me envolver, andar, me relacionar com pessoas que têm uma vida de uso ativa. Eu consigo usar essa triste realidade de que por eu ser impotente perante o uso, eu estou internado. Eu uso isso ao meu favor. Então eu preciso nessa manhã identificar a minha tristeza. Muitas das vezes está relacionado à saudade de coisas que eu queria ter e não tenho. A minha tristeza muitas das vezes está em estar desapontado com a minha família por estar abrindo mão, porque é o que minha família faz quando interna. Ela abre mão de um valor que poderia investir, que poderia comprar algo para si mesmo, para me ajudar. Para a nossa melhora. Para a nossa melhora. E muitas das vezes eu fico desapontado, fico triste. De uma forma disfuncional, pensando de uma forma insana. Achando que a minha família me abandonou e não gosta de mim. Mas quando para analisar, eu estava magro, usando droga, ou no álcool. Eu falo sempre o eu para que ninguém entenda como é direto. E minha família tinha duas opções: me dar 1 litro de álcool, me dar 10 para comprar um pino ou uma pedra de crack, ou chamar o grupo de resgate. E o que eu esperava da minha família? Se eu fico desapontado por minha família chamar um grupo de apoio, eu ficaria alegre então se ela fizesse o quê? Me desse uma pedra de crack para me fumar? Me desse 1 litro de cachaça para mim continuar bebendo? Na hora talvez. Mas seria
Mas nós estamos falando do hoje, do agora, estando aqui dentro. Nós não estamos falando na hora que você está na abstinência sob o efeito da droga que está saindo. Nós estamos falando agora, aqui no tratamento. Por que eu estou desapontado com a minha família? O que eu esperava que minha família fizesse? Porque quando eu paro para fazer essa pergunta para mim mesmo, o que eu esperava? O que seria certo eles fazerem? E o que eles fez, baseado nas duas opções, eles fizeram certo ou errado? Porque quando eu começo a filtrar isso, eu começo a identificar que essa tristeza, ela está vindo por um pensamento disfuncional. Outra questão da impotência. Eu conheço uma pessoa, um exemplo, eu fumava cigarro. Muitos aqui sabem disso, que eu serrei cigarro pra caramba. Alguns que pegou o processo quando eu estava como acolhido também. E aí eu vou sair, estou recomeçando a minha vida, eu conheci uma pessoa que não, mas você fuma? Porque eu quero uma pessoa que não fume, nem cigarro. Aí eu conheço, eu estou usando um exemplo, eu vou e conheço uma mulher bonita que fuma cigarro. Aí eu acho que vou mudar ela e vou fazer ela parar de fumar um cigarro. Aí eu vou ficar triste, porque eu sou impotente a mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Se a pessoa não quiser mudar, ninguém vai mudar ninguém. Por isso que devemos mudar nossos comportamentos a lugares e pessoas. Sim, entendeu? O que eu estou dizendo sobre a impotência? Que a impotência, ela está relacionada a muitas coisas. Está relacionada a relacionamento, a achar que eu vou mudar uma mulher, que eu vou conhecer uma dívida e vou trazer ela para a recuperação. Está mais fácil ela me levar para debaixo do viaduto para fumar pedra junto com ela. É uma realidade. Melancolia. O que você quis dizer com SPA? Substância psicoativa. Melancolia. Fundamental. É a manifestação da tristeza que leva à falta de expectativa no dia a dia. Veja que a tristeza, ela começa a ir evoluindo. Eu chego dentro do CT, começo a ficar me lamentando pelo que eu perdi, mas que perdi no uso, não perdi por estar na clínica. O que eu perdi não foi porque eu vim para a clínica, eu perdi porque eu estava no uso. A clínica é o caminho que vai potencializar ou recuperar o que eu perdi. Mas quando eu chego aqui, eu começo a lamentar o que eu perdi, ficando triste como se este lugar fosse responsável pelo que eu perdi. Ou se esse lugar é porque eu perdi. Eu perdi porque eu estava usando. Então esse lugar é o caminho para reconquistar o que eu perdi. Então a melancolia, ela começa a se manifestar de uma tristeza que me leva à falta de expectativa. Eu começo a ter esse sentimento, eu começo, por consequência desse sentimento, de achar que o que eu perdi foi por estar aqui, que é disfuncional, é fora da caixa, eu começo a ficar desapontado, triste com a minha família, sendo que a minha família só tinha duas opções: ou contratar um grupo de resgate para me pegar e me trazer para cá, ou me dar o dinheiro para me continuar se autodestruindo. Então, quando eu olho de uma forma lógica, eu não tenho motivo para estar desapontado com a minha família. E aí vem a tristeza de impotência. Eu fico triste porque eu queria ir embora e não posso. E aí eu começo a ficar com essa tristeza por uma razão disfuncional, que eu estou pensando por uma forma ilógica. Eu começo a não ter expectativa. Vou ficar aqui o dia que aí minha família quer que eu fique.
vou embora. Você para conversar com o companheiro e pergunta, e aí, qual a sua expectativa? Ah, tirar o jeito que tem que tirar ele do tratamento do contrato e ir embora. Pensando que já resolveu o problema. Né? Ele fica triste, ele não tem ânimo para nada, ele vem com uma reunião porque tem que vir, porque senão vai perder uma ligação, ele não tem ânimo para nada. E a característica da tristeza é a falta de ânimo, de motivação. Então ele começa a ter uma manifestação de tristeza predominante ao ponto dele não pensar o que ele vai fazer, dele não pensar sobre o que ele vai mudar. Ele não tem expectativa nenhuma. Isso é a melancolia. Né? Lógico que dentro da área da psicologia vai muito mais a fundo. Nós estamos aqui falando de uma forma básica dentro do nosso processo de recuperação, explicando a tristeza que muitas das vezes se manifesta nesse processo que eu estou aqui dentro, mas de uma forma disfuncional, de uma forma que não é coerente com a realidade. Existem momentos que eu vou ser desapontado de uma forma funcional? Sim. Mas eu ficar triste, desapontado com a minha família, porque ela me trouxe para cá, é disfuncional. Porque a minha família, ela tinha a opção de me dar o dinheiro para usar, de me internar ou de me mandar para a rua. Então, olhando para esses três, ela fez o pior ou o melhor? Melhor. Então, por que eu estou desapontado com a minha família, se minha família fez o melhor por mim? E por último, depressão. Lógico que eu não vou falar de forma profunda nisso daqui, até porque não está na minha área. Né? Aí já vai psicólogo, psiquiatra. Então, a minha área está um pouco abaixo de falar de forma profunda sobre depressão. Mas a depressão é um estado de tristeza predominante por muito tempo. A pessoa começa a sentir uma tristeza que pode ser potencializada por algo real ou por algo imaginário, que é o que predomina dentro do centro de terapia, centro terapêutico. E a pessoa nessa tristeza, ela começa a perder o ânimo de fazer a barba, de tomar banho, de se alimentar, começa a emagrecer, não dorme, não se cuida, não se comunica. E aí começa a gerar depressão. E aí vai ter que tomar medicação, ter que fazer tratamento. Então, nessa manhã, nós não estamos nesse estágio. Nós não estamos enfrentando a doença da depressão. Mas muitas das vezes, nós estamos passando pela melancolia. Estamos com uma tristeza disfuncional, desapontado pela nossa família por ter feito o melhor por nós, ao ponto de ficarmos tristes, se culpando, sentindo saudade do que perdemos, não podemos sentir saudade do que foi bom no sentido funcional, sentindo a saudade ao ponto de não ter expectativa de que vou conseguir. Eu começo a ficar triste porque recaí 1, 2, 3, 4, 5, ao ponto de ficar tão triste, me sentir tão culpado, que eu já passo a não ter uma expectativa de que eu consigo viver em sobriedade. Eu sempre falo na reunião que eu posso, eu quero, eu consigo. Nós podemos, nós queremos e nós conseguimos. Então que nessa manhã nós possamos fazer uma avaliação desse sentimento de tristeza, se ele está sendo funcional, se essa tristeza que eu sinto dentro do tratamento é uma tristeza por um motivo real, ou é uma tristeza por um motivo que eu imagino, ou se eu estou triste, desapontado de uma forma disfuncional. Porque quando eu me pergunto, eu quero taxar sempre isso, porque a tristeza, muitas das vezes, eu estou triste com a minha família. Dos principais conflitos dentro do tratamento, no dia de ligação, é com a família.
E muitas das vezes eu não consigo ser grato e me comunicar com a minha família. Eu não consigo enxergar. Não consegue compreender, né? Eu não consigo compreender, como o companheiro acabou de falar, que a minha família tinha 3 opções. Eu falei 2, mas ela tinha 3. Me mandar embora, fazer uma medida protetiva para mim não chegar nem no portão de casa, me dar o dinheiro para me se autodestruir ou me internar. E a quarta, o que pode ser fatal. Não, a questão da família, né? A família. A família, ela tinha essas 3 opções. Então, por que eu estou desapontado se dentro dessas 3 ela escolheu a melhor para mim? E a melhor para mim, que proporciona sacrifício para ela. Porque ela vai ter que trabalhar para pagar cigarro para mim, bomboniere para mim. E a mensalidade da clínica para mim se recuperar. Então, qual é o motivo que eu estou triste com a minha família, desapontado? Que nessa manhã, cada um de nós possamos fazer essa reflexão. Alguma dúvida? Não.